Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus continue abençoando vocês. Amados, vim trazer uma palavra, mensagem para os irmãos, né? A respeito da oração, clamor de Abraão, por a vida dos seus parentes que estavam em uma cidade pecaminosa, corrupta, aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, peço aos irmãos que temem a Deus, não teme doença nenhuma, não teme a vírus nenhum, teme a Deus. A Bíblia fala que todo aquele que orar e clamar, o Senhor ouvirá do céu o nosso clamor, sarará a sua terra. E quem são essa terra? Somos nós. Ele cuidará de mim, cuidará de você, né? Pode cair mil ao outro lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Bom, amados, uma palavra que me chamou muita atenção, uma pregação que o pastor Júnior Trovão pregou, e alguns requisitos desta palavra me chamou a atenção. Foi quando Deus desceu do céu para revelar para Abraão que ia destruir a cidade e que ele ia dar um filho à sua esposa Sara. Mas algo me chamou a atenção numa palavra antes disso tudo acontecer. A Bíblia relata que teve uma desavença entre Abraão e Ló. E Ló partiu para essa cidade tão pecaminosa, tão corrupta, que a corrupção dessa cidade, o pecado deste povo chegou às narinas de Deus. Ele não estava aguentando mais, de tanta queixa que se apresentava, né, a essa cidade. E quem falava para Deus sobre a queixa dessa cidade? Os próprios anjos de Deus. A Bíblia fala que Deus está sob o centro global da terra, diante do seu trono. E tudo que se relata, né, é que os anjos do Senhor passam tudo conforme, né, o Senhor diz, né, nos seus livros, né, escritos, os relatos, os relatórios. Então tudo é passado para Deus. Amados, se Abraão não clamasse pela vida dos seus parentes, Deus ia destruir a família de Ló. Olhamos bem essa desavença de Ló e Abraão. Abraão era um homem bondoso, e a Bíblia relata que os dois eram bem-sucedidos. Abraão era o cabra mais rico naquela região, de onde ele morava. E a Bíblia fala que Ló também era. Se olharmos bem, em certa parte, a Bíblia não relata, mas a entender que Ló teve um pouco de inveja do seu irmão, né, Abraão. Ele teve inveja, né? E pelo fato de Abraão ter uma idade mais avançada, né, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que Deus agora, né, abençoasse o ministério de Abraão. E porque Abraão era o pai da fé. Porque Ló ia atrapalhar o ministério de Abraão. Então foi bom que ele se afastasse. E Deus com que isso acontecesse. E esta briga levou a ele uma cidade perigosa, uma cidade tão pecaminosa, tão suja, e que Deus não aguentava mais tanta queixa. Igreja, se oramos bem, Ló, ele saiu com mágoa e com rebeldia. Ele, eu digo, que não via o conselho de Abraão. Então ele partiu. Como ele era um cara sucedido, como era um cara, né, rico também, a Bíblia relata isso. Então ele queria fazer o que bem entender. Só que Abraão, ele fazia conforme Deus ordenava. Então Ló não queria fazer isso. Se olharmos bem a palavra, então Ló não estava afim de fazer isso. Então ele queria fazer, né, da fortuna dele o que ele bem entender. Ou seja, será que ele queria curtir o mundo
E porque ele escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra para estar presente. É uma cidade pecaminosa, correto? Foi aí que me chamou algo muito importante. E nessa pregação de Júnior Trovão sobre a oração de Abraão, me chamou muita atenção. Olha que o pastor Júnior Trovão não pregou isso, pregou algumas coisas, mas não que eu vou falar para vocês agora. Quando ele sai brigado com Abraão, que vai para a cidade de Sodoma e Gomorra, eu creio, não está na palavra, mas eu creio que ele saiu com rebeldia, com soberbo. Ele queria sentir um cara livre. Tivesse com sua família bem entender. Só que Abraão, ele veio, né, com um comportamento como servo de Deus. Abraão estava fazendo conforme a vontade de Deus. E tudo indica que Ló não estava aceitando isso, porque se ele aceitasse a doutrina de Deus, ele viu que era pesado, ele ficava com Abraão. Então ele desobedeceu, né, seu irmão, e partiu para uma terra com sua família, seus filhos, sua esposa, né? E queria se sentir livre. É uma explicação, uma hipótese. Não estou dizendo que está na Bíblia para depois vocês acharem que eu estou falando um herege. Mas ele saiu, né, brigado, né? Não quer saber de nada. Né? Ou seja, não estava dando ouvido a Abraão, né? Pode ser que Abraão também estava dando conselhos a ele. Mas aí quando o Senhor desce do céu com 2 anjos, que vai para a casa de Abraão, Deus não foi só para avisar Abraão que ele destruía a cidade. Mas antes disso, ó a inteligência de Deus, quando ele chega para Abraão para falar que sai a ter os seus filhos, e os dois com a idade avançada não duvidaram de Deus. Eles duvidaram pelo fato de Abraão e Sara ter uma idade avançada. Por isso que eles riram. Muitas pregações as pessoas ficam falando que Abraão e Sara duvidou do poder de Deus. Eles não duvidaram do poder de Deus. Abraão duvidou pelo fato da idade dele e de Sara, sua esposa, ter uma idade avançada. E eles riram por causa disso. Mas eles acreditavam no poder de Deus. E outro fato interessante que me chama a atenção é porque Deus agora desce e abençoa. Se Deus destruísse lá Sodoma e Gomorra, os parentes deles iam estar totalmente destruídos. Ou seja, não ter descendência. Pelo fato da idade de Abraão ser avançado e de Sara, eu creio eu, não sei vocês, mas eu creio eu, que pelo fato de eles terem uma idade avançada, caso lá na frente ele chegasse a falecer, não aguentasse a pressão, e pelo fato de seus parentes terem morrido, né, lá, um exemplo, né, e eles ficassem sabendo, eles se sentiam um pouco culpados, se angustiados, e capaz de chegar a falecer por causa da idade. E quem ia herdar a herança de Abraão, e que ia ter essa descendência de Abraão. Então Deus precisava, o plano de Deus era o que? Destruir a terra e também abençoar-se Abraão para que multiplicasse a terra, para que sejamos descendência, aliás, de Abraão. E quando Deus estava partindo, igreja, ele se prostrou diante de Deus, se aproximou de Deus, se prostrou e clamou a Deus sobre aquela cidade. Deus decretou que ia destruir. Deus decretou que ia dar filho a ele. E Deus precisava, né? Abraão precisava gerar filhos junto com sua esposa, né? Para que se multiplicasse e da sua descendência herdasse o que Deus tinha apresentado para ele. Se Deus não fizesse isso e destruísse a terra, quem ia seguir a linhagem de Abraão? Ninguém. Entendeu, igreja? Incrível como Deus é inteligente. Abraão agora clama a Deus. Quando ele clama a Deus a Abraão, Deus declara
que ia destruir a cidade. E como Deus declara que ia destruir, ele agora lembrou lá de Ló. Não, Senhor. E quando ele lembra de Ló, ele clama. E quando vai 2 anos sobre a casa de Ló, resgata o povo. 2 coisas que me chamam a atenção foi que Deus lembrou de Ló, da sua oração, do seu clamor, para que poupasse os seus parentes. E quando Abraão se aproximou da cidade, que viu a terra em chama, ele lembrou de Ló. Ele clamou. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão voltando a clamar a Deus por causa do caos, por causa desse vírus. E muitas pessoas estão deixando de temer a Deus e temendo o vírus. A Bíblia fala que há oração, que há poder. A oração e o jejum é a peça mais fundamental para nossas vidas, para nos proteger de tudo aquilo que não agrada a Deus, de todo mal. E as igrejas estão voltando a clamar a Deus. As pessoas estão deixando de temer a Deus para temer o álcool, para temer. Não é a máscara, não é o álcool, não é nada que vai te proteger desse vírus. É o poder da oração. Independente dos irmãos estar fazendo as coisas erradas dentro de suas igrejas, tem sim pastores ladrões, pastores corruptos, pessoas se prostituindo dentro da igreja. Prostituição não é só ter relação sexual, é servir seus ídolos, com suas mentiras, né? Com seus subornos, né? Então, igreja, se nós clamarmos para esse povo, Deus também ouvirá nosso clamor, que somos justos diante dele. E precisamos ser justos, precisamos nos consertar diante de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos estar alinhados com Deus. Em nome de Jesus. E vocês, pastores, líderes, vão prestar atenção, pregar o evangelho, a verdade, viver conforme o evangelho de Deus. Não se beneficiar por causa da palavra, não se beneficiar na conta dos irmãos, dos pequenos, se aproveitando dos pequenos, né? Procure buscar a Deus. A ira de Deus está descendo sobre vocês corruptos, sobre vocês que estão dentro da igreja, fazendo as coisas erradas, pecando. Ló estava lá naquela cidade de Sodoma e Gomorra, ia ser destruído, mas teve um clamor de um justo, que foi Abraão. Quando tudo foi resgatado, quando os parentes dele foram resgatados, através dos anjos do Senhor, a cidade foi destruída. Se vocês não voltarem para Deus de todo o teu coração, você vai ter uma consequência tão grande que Ele não queria estar na pele de vocês. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Amém.